Quem já assistiu a série Tremembé, o Presídio dos Famosos, o que eu até discordo em alguns pontos, calma que vai dar muita polêmica ainda. Eu entrevistei na época de Balanço Geral, Patrícia, um rapaz que ela conseguiu seduzir pela questão cristã, dizendo, ai, por favor, lê a Bíblia. Ai, olha, você precisa conhecer Jesus, e aquela coisa toda. Mas ela só precisava de um CEP para saidinha. E esse homem era o Rogério, que eu acho que ele foi induzido. Então você falou uma palavra tão perigosa. A sedução é uma arma para o bem e para o mal. A sedução é da época romana, da época egípcia, aonde para se chegar ao poder das pirâmides, mulheres seduziam, na época romana, homens eram. Mas o que te chama atenção quando você leu sobre a Suzane, quando você acompanhou algumas coisas? Você assistiu a série Tremembé? Assisti, querido. Consegui assistir agora fim de semana. Né? Eu estava ansiosa por vê-lo, porque muito comentado, é o hype do momento, né? E, particularmente, eu tenho alguns sérios receios em relação à série, porque me parece que eu ouvi o Ulisses falando que ela não glamoriza os criminosos, Não, né? Que ela não glamoriza traz o sim. glamour. Glamoriza sim. Essa é a Não, fala não, dele. não, não, Quando não, não, eu, não. Olha, isso eu repito, nós temos uma democracia, ok? E eu tô falando, por que você fala sempre que você foi repórter policial? Porque eu convivi 30 anos, eu não li livro, ninguém me contou, eu convivi com então, cadeia, Geraldo, eu eu, não. eu convivi com criminosos, então, tudo bem que é um filme apenas e tal, é uma arte que televisiva, documental, mas aquelas trilhas criam uma glamorização desses bandidos que mataram. Ah, mas são atores. Calma, Geraldo, são atores e atrizes apenas retratando algo. Mas as histórias são reais. As Eles histórias são mataram. reais. Ontem, na hora que eu vi, Patrícia, na hora que eu vi na série lá, porque tem uma trilha musical, na hora que entra aquela trilha, mais um pouquinho você sai dançando. E Mais um daqui a pouquinho. pouco tu vai querer estar em Tremembé achando que é uma colônia de férias, porque cadeia não é aquilo. Quem entrou numa cadeia sabe que cadeia não é aquilo, Não é né, aquilo. Geraldo? E eu conheço cadeia. Quem é agente penitenciário? Na minha época era carcereiro, meu irmão. Quem é delegado de polícia sabe. Então, eu vou deixar você falar. Desculpa que é só um desabafo. Na hora, Patrícia, que eu vi ontem aquela trilha musical, aí sai Jatobá que jogou a menina da janela. Sai o pai que jogou. Sai a matadora. Parecia os super-heróis. Sabe o Quarteto Fantástico? O Quarteto Fantástico. Mataram, tiraram Mataram. vidas. Então, E deixaram vítimas secundárias, porque eu ouvi também a mãe da menina Isabela falando e dizendo: me nego a assistir a série porque somos vítimas secundárias e ainda estamos aqui. E o que me preocupa é justamente isso, Geraldo: o fato de que a maioria da população olha para aquilo com um olhar de glamour. E aí, eu, enquanto psicóloga forense, preciso me questionar, e aí tem um viés social muito grande, o quanto isso está influenciando nas pessoas de maneira negativa, porque cadeia não é aquele campo de férias, que parece que por mais que se explique que eles estavam no semiaberto, que Tremembé é um presídio diferenciado, presídio é um lugar de esvaziamento e de subjetividade, de perda de identidade. A tua roupa é igual a do coleguinha. Por quê? Porque tu tem todo um trabalho psíquico por trás disso. Nós temos um estudo antigo que chama. Tem um livro publicado do Philip Zimbardo, foi feito em 1978. Chama. O livro chama Efeito Lúcifer e a pesquisa que ele fez, ele é um psicólogo da Universidade de Stanford, e eles simularam uma prisão. E quem quiser vai ter acesso no YouTube ou em outras fontes, até do documentário mostrando fatos reais. Ele pegou dois grupos de estudantes, onde ele mapeou o perfil desses dois grupos e colocou um grupo como carcereiro e o experimento de Stanford chama. Botou um grupo como carcereiro e o outro grupo de colegas universitários como para desempenhar o papel de detentos. Ele teve que interromper a pesquisa porque
os atores estavam introjetando tanto aquilo que que faziam papel de detentos estavam fazendo torturas com os colegas. Patrícia, se eu estiver errado, você pode falar, por favor, diga, estamos ao vivo. Algumas mentes só precisam de algumas mentes que ainda não se associaram, algumas mentes que ainda não despertaram, algumas mentes que não... sabe aquele botão, essa mente está assim, ó. Se no meio dessa mente, que já tem uma predisposição a algo, acontece uma série como essa, com essa glamorização com esses assassinos, pode startar numa mente que ainda algo que possa falar, olha, reacende em alguma mente assassina parada e estacionada algo que pode se tornar futuro, ou eu estou exagerando? Por favor, Patrícia. Não está exagerando, com absoluta certeza. Um estímulo externo e dependendo qual é a leitura que esse sujeito faz, e dependendo qual é o momento de vida, e dependendo do entorno social, porque o entorno social é inegável que molde o sujeito. Esse caso que eu te citei do assassinato aos 11 anos de idade era uma situação de precariedade total. Era normal. Quando a violência é normal desde a infância, isso é levado de uma maneira mais banal e vai, obviamente, somar, né, aquela predisposição genética com os estímulos que eu recebi na família, com como é que eu fui amadurecendo, porque o nosso aparelho psíquico, ele vai acabar de formar lá mais ou menos pelos 23, 24 anos de idade. Por isso que nós não vamos falar em psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial em crianças. Existe alguns estudos que falam num preditor de psicopatia. Chama-se, usamos o termo callous unemotional, que seria callous unemotional, que é a ausência de capacidade de sentir emoção, que vai falar da falta de empatia, né? Olha, Então, isso somado pode se tornar uma bomba relógio. Eu, quando vi a série, particularmente, fiquei muito preocupado com a ideia que ela está vendendo para essas pessoas e o quanto eles estão se tornando estrelas, enquanto eles deviam ser rechaço social, no sentido de que para quem é que nós estamos entregando medalhas agora? então, aí eu achei muito engraçado que quando eu coloquei no meu Instagram, que ia ter as pessoas ficaram curiosas, que eu iria entrevistar, e aí teve eu devia ter, até esqueci, meu filho, nós não vamos achar, porque são muitos milhares de comentários, graças a Deus, mas teve uma seguidora que ela fez uma pergunta muito, muito pontual. Ela falou assim, eu não vou permitir que os meus sobrinhos não assistam essa série, né? E ela colocou, e vocês, jornalistas, têm o poder de transformar assassinos em celebridades. Eu respondi a ela, falei, vírgula, barra, ponto. Pera um pouquinho. Eu sou um combatente. Agora, a gente percebe que quem esquartejou ganhou série. Ah, mas é o novo mundo, Geraldo Luiz, são os true crimes. Eu fui convidado, Patrícia, não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu fui agora, recentemente, convidado, e também não vou mentir, que comigo não tem. Vou ter reuniões, por ter sido jornalista policial, de agora ser narrador, de ter a minha voz numa série de, só não posso dizer de que espécie, mas é um true crimes. Eu de verdade, Patrícia, eu falei assim, pera um pouquinho. Ainda falei assim, qual que é a... Deixa eu ver a sinopse, deixa eu ver como que vai ser isso aí. Eu não quero dar voz só para marginais, não quero que a minha voz dê a continuidade para vozes criminosas. Olha que coisa delicada. Aí você que acabou de ligar aí, ô Geraldo, quem que é essa modelo que tá aí agora? Quem que é essa mulher aí? Se apresenta, porque eu estou falando com uma estudiosa, gente. Eu estou falando com uma profissional que os juízes pegam o laudo dela, né? Porque a psiquiatria forense é muito séria. Então, mais uma vez, para quem está aqui, por favor, me perdoe, tá, Patrícia? Se apresente mais uma vez, nós vamos falar agora mais diretamente de ciência. Vamos lá.
Então, eu sou Patrícia Barazete, sou psicóloga jurídica, especificamente psicóloga forense. O que que é isso? Um psicólogo que vai trabalhar no processo diretamente. Obviamente, psicólogo jurídico é uma área que envolve muitos profissionais. O psicólogo que está no presídio é um profissional jurídico, o profissional que está na polícia é um psicólogo jurídico. Eu, especificamente, sou uma psicóloga forense, se fosse para nomear, Geraldo. Então, eu acabo tendo aí contato com as perícias desses sujeitos quando eles estão respondendo os processos, não em fase de execução penal, mas no momento em que eles estão enquanto réus. Você já entrevistou e trabalhou com filhos que mataram pais? Sim. Você já trabalhou com mulheres que mataram família, filhos? Já trabalhei com assassinos que mataram crianças e cometeram necrofilia. Tenho, inclusive, isso posso falar, porque tem um artigo publicado, chama a Análise de Desenhos de um Serial Killer. Se as pessoas colocarem na internet, elas vão acessar esse artigo, um artigo científico. Não revela quem é o sujeito, mas ele é um assassino serial, assassinou 12 crianças, cometeu necrofilia com 2 delas. E quando ele foi preso, acharam desenhos que ele tinha produzido e nós fizemos a análise desses desenhos, porque os desenhos eles falam muito dos conteúdos internos, então é feita uma leitura dos desenhos. Obviamente não é uma técnica pericial, é uma técnica de leitura da subjetividade do funcionamento psíquico daquele sujeito amparado em outras técnicas que a psicologia tem. A gente tem que entender que perícia é algo muito sério que precisa ter caráter científico. Então, esse artigo ele não se relaciona a uma perícia, mas sim a uma compreensão solicitada por um juiz dentro de um processo. Patrícia, não sei se você sabe um pouco da minha vida, só para você juntar na tua... Porque essa mulher é o seguinte, ela vai ouvindo a gente, eu tenho certeza que até uma análise minha ela está fazendo, porque como uma, entre aspas, ouvidora, é ouvindo que ela detecta, é ouvindo no tom de voz, na forma do olhar, o olhar que também fala, porque assassinos, quando eu entrevistei o Pedrinho Matador, você lembra dele, Patrícia? Claro, o Pedrinho Matador é ícone no Brasil, né? Quando a primeira vez, ainda na década de 90, eu entrevistei, isso aqui já foi muito depois, mas obrigado, meu diretor, obrigado, pode fazer. Seu Pedrinho Matador, o maior matador de cadeia que o Brasil já teve, tá? Um verdadeiro serial killer presidiário do país. Mas na década de 90, quando eu entrevistei pela primeira vez, aí foi a segunda. Sabe o que ele fez comigo na entrevista, Patrícia? Ele ficou mais de 5 minutos assim. No silêncio. Eu perguntando, mas mais do que o silêncio. O olhar dele, eu falei assim, ou esse cara vai pular, que vai pular em mim, e começou a me dar um calafrio, mas já era alguma coisa, não sei se mediúnica. E eu falei assim, eu vou encará-lo, porque se eu baixar os meus olhos aqui, se esse cara, se a mente dele está sendo reativada de alguma forma, esse cara pode me matar. Então, E eles têm risco de surto psicótico, né, Geraldo? é um surto que Tem, pode. É tem, assim. tem um risco potencial em um surto psicótico. Não todos, não são todos, mas existe um risco em potencial. Em um momento desse, ele desconfigurar, né? Colapsar. O mecanismo psíquico ele colapsa e o sujeito entra em surto psicótico. E aí pode cometer o crime. O crime cometido por violenta emoção é um colapso do mecanismo psíquico, né? Não quer dizer que o sujeito seja um psicopata. Quando a gente fala em violenta emoção, é aquele único crime que foi cometido por violenta emoção, não foi premeditado. Então tem que ter uma separação também disso. Você trabalhou, você sem poder revelar, com um dos personagens reais da série Tremembé. Você trabalhou. Olha, eu vou te dizer, você está me dando uma aula
que importante quando a gente está do lado de profissionais com inteligência como a sua. De verdade, só de ouvi-la também, eu estou encantado com isso, me encanta demais. Agradeço, querido, agradeço. Você trabalhou como com um desses personagens do Tremembé, né? Trabalhei no processo, né? Trabalhei no processo que envolveu um dos personagens do Tremembé, acompanhando a perícia. Como que você mergulhou no mundo da loucura, insanidade, inteligência? Quais são os caminhos que você vai, através de perguntas, quando você está com um criminoso, com uma criminosa que matou pai, que matou mãe, que matou filha, que matou Na filho? verdade, Geraldo, vai depender de qual é a questão problema a ser respondida. Toda perícia ela precisa ter uma questão problema a ser respondida, né? E em especial essa personagem, essa pessoa real, né? Que eu trabalhei na série, ela já tinha avaliações pregressas, então eu tive contato às avaliações pregressas para entender qual seria o norte que nós tomaríamos. Nesse caso, eu fui assistente técnica, então eu quesitei o processo. Quem periciou foi uma outra colega, mas tivemos em contato nesse caminho, porque todo perito, seja ele perito nomeado pelo juiz ou assistente técnico, ele está a serviço de orientar os operadores de direito. Então, nós temos uma neutralidade independente de qual a nossa função. E o que você encontrou nesse personagem real? O que você já detectou quando você esteve lá no presídio com ele, com ela? Não vou dizer ele, ela, com ele, ela. O que você já... Sim, nesse momento nós já tínhamos mais ou menos um desenho da personalidade desse sujeito, então não se discutia isso. Foi numa fase em que já progredia de regime e estava voltando a se inserir na sociedade. Então não foi um trabalho realizado para avaliar esse sujeito que já estava avaliado e reavaliado. Era para entender como é que ia ser agora as suas relações. Então foi nessa fase pós-Tremembé, pós-saída, que foi feita uma avaliação até por uma questão de pessoas que estavam relacionadas àquela situação e àquela história. Muito bem. Eu matei 5 pessoas, eu matei a minha família, matei meu pai e minha mãe, e depois de um certo tempo, diante da lei, da Constituição brasileira, enfim, das leis, eu tenho direitos, enfim, aí os advogados, aí entra você, aí a justiça chama você para eu tentar ir para o semiaberto para dizer que eu tenho condições, que eu tenho bom comportamento. Eu matei, mas eu tenho bom comportamento. Eu esquartejei, mas eu tenho bom comportamento. Eu matei a minha filha e joguei ela do prédio, eu joguei ela num lago, mas eu tenho bom comportamento. O seu trabalho no momento que você já foi chamada, eu sei que sim, ele falou assim, olha, por favor, Patrícia, precisamos da sua análise para que se ela vai voltar a matar, ele vai voltar a matar, se tem direito à saidinha. E era uma das questões, problemas a serem respondidas, né? Nesse caso, se existia um risco em potencial, principalmente para as pessoas vulneráveis que estavam em torno desse sujeito. Então, a preocupação maior, e o caso envolvia crianças, era entender até que ponto isso seria um risco em potencial para essas crianças, né? De poder entender. Só que nós não temos um medidor, Geraldo. Não existe isso na psicologia, na psiquiatria, no mundo. Não existe um medidor que possa dizer que aquele sujeito não possa entrar em colapso. Nós temos uma margem de que ok, irá se manter, porque quando a gente fala em Tremembé, a gente também tem que pensar que são sujeitos diferentes do Pedrinho Matador. Foram psicopatas oportunistas. Talvez não voltem a cometer esse ato, porque aquela situação levou a cometer. Não tem empatia? Tem fratura psíquica? Tem. E eu acho que isso a série peca em não mostrar, porque está mostrando... É novelinha.
Para mim, me pediram qual é a tua opinião da Tremembé de novela das 8? Desculpa falar, mas essa é a minha opinião, sendo sincera. Novela das 8 não mostra a fratura psíquica dos sujeitos, não mostra o que é, na verdade, o que é uma prisão, e não estou falando só em estrutura física, estou falando na desconstrução da subjetividade do sujeito. Porque a ideia da ressocialização ela não é tão simples assim, vão mantê-lo preso para depois, aos poucos, você tome o... Não. Por que você a gente tá fala... falando Por que Tremembé é uma novelinha das 8? Porque não mostra a realidade... Primeiro, não mostra a realidade penitenciária e carcerária brasileira. Depois não mostra a realidade psíquica desses sujeitos. Não mostra... São pitadas de manipulação, são pitadas de sedução. E o que eu acho que o que me preocupa mais ainda é que não fica retratado na série o efeito avalanche que o ato desses sujeitos causa na vida das pessoas, que são, por exemplo, como a mãe da Isabela falou, a Ana... Como é o nome dela, Geraldo? Me lembro o sobrenome, não é a Ana Jatobá e a Ana... Carolina. A Carolina... Isso, a mãe da Isabela. Ela fala, nós somos vítimas secundárias e me preocupa uma série, mesmo que seja de ficção, com atores reais, não retratar a avalanche de dano e de dor que essas pessoas enfrentam. Tanto que essas pessoas não estão disponíveis a falar. As vítimas não querem falar. O irmão da Suzane, pouquíssimas vezes se ouve algo mencionado. Por quê? Aliás... Patrícia, eu fui o único jornalista a revelar o irmão da Suzane e depois... Pega a imagem da internet dele andando, por favor. Eu devia ter pedido, meu diretor, me perdoe, foi uma falha minha. No ano passado, eu trabalhava ainda na Rede TV, no meu programa dominical, no Geral do Povo, e através do competente produtor Jefferson, localizamos onde ele morava e ficamos lá durante 2 meses, e nós temos as primeiras imagens. Esse rapaz é um morto-vivo. Ele é trancado dentro de uma chácara onde ele não conversa com absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Um rapaz extremamente carente, inteligente, porque a Susana von Richthofen, o que ela quer é pegar aquela chácara, a única que sobrou do irmão. E ele está lá, perdido no mundo, que ele não vai voltar mais ao mundo real, porque ele não quer. Então, a Susana não matou apenas os pais. Ela matou a família toda. Ela matou o irmão. Tá todo mundo morto. Então essa é a imagem, vamos ver, deixa eu tentar ver aqui. Conseguiu, meu filho, por favor? Olha só a imagem dele, Patrícia. Essa imagem rodou e foi Eu acho que, pelo que eu me lembro, eu vi essa imagem dessa matéria, Geraldo. É triste ver esse menino, porque, como tu falaste, ele é um morto-vivo, e não é nem que ele talvez não queira, ele não tem possibilidade, porque às vezes eu costumo dizer, a gente pensa que a pessoa não quer, mas ela não tem possibilidade. Por que as vítimas não falam? Porque falar de dor e de trauma dói. E aí, por que a série não traz esse relato do dano? Eu nunca assisti uma série, óbvio que não vende, por quê? Porque outro dia eu falei para Isto é um processo catártico dos sujeitos em ver sangue escorrendo pela parede. É uma maneira de cometer o crime sem cometer. O que é um processo catártico? Quando eu tenho prazer psíquico em ver sem precisar cometer. E por isso que eu digo, todos somos um homicídio em potencial. Não fosse assim, a série não venderia. Eu concordo com você, olha. O que ela falou, eu sei que tem gente que agora vai pegar só esse corte nosso, amanhã estaremos nos sites, olha, Geraldo Luiz e a psicóloga forense afirmam que todos nós somos assassinos em potencial e que nós podemos matar. Sim! E eu estou falando daquilo que eu vivi como um ex-repórter policial há 30 anos. Então vocês não podem falar. Quem for me criticar não frequentou as delegacias, não entrevistou os assassinos, os serial killers que eu entrevistei, o que essa mulher estudou. Então, dentro de nós há o bem e o mal. Obviamente que outras pessoas têm algumas anormalidades psíquicas que já nasceram, ok. Mas, por que essa série reacende um interesse público tão grande em crimes, mas, acima de tudo,
em criminosos? Por quê? Porque nós olhamos para nós mesmos. Todos nós somos feitos das mesmas coisas que eles. O que difere é a engrenagem que talvez no nosso aparelho psíquico esteja intacta e nós temos freios inibitórios para não fazer a passagem ao ato. Agora me diga, qual é o adolescente dentre nós que nunca pensou em eu queria que minha mãe morresse, ou eu queria, no meio de uma briga, o desejo de matar os pais? Quem não teve o desejo de matar os pais? Quando no meio de uma briga, no meio de uma frustração, no meio de uma insatisfação?